um estudo sobre a Virgem Maria através da Sagrada Escritura. Quem trouxe a Bíblia aqui, levanta a mão. Pronto. Você que trouxe, eu gostaria de que você abrisse. É bem difícil achar esse versículo. Bem difícil, bem difícil. Gênesis capítulo 1, versículo 1. É bem difícil achar. Gênesis capítulo 1, versículo 1. 1. Para a gente entender, meus irmãos, o mistério de Nossa Senhora, a gente precisa entender as primeiras realidades do universo. Né? Então, abram aí em Gênesis 1. O que é que está escrito aí? Vamos ler todo mundo junto? Pronto. A Bíblia começa com esta frase: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Eu poderia dizer para vocês que esta frase aqui resume toda a nossa fé. Essa primeira frase da Bíblia, não é à toa que ela é a primeira, né? Tudo que vem por primeiro é o que vem por excelência. Tudo que vem por primeiro. Por exemplo, dos mandamentos da lei de Deus, qual é o mais importante? Amar a Deus sobre todas as coisas. Engraçado que quando a gente vai se confessar, a gente fala muitos pecados. Pecados contra o quarto mandamento, contra o sétimo, contra o sexto, contra o 10º. E muitas vezes a gente se esquece de confessar o principal. Perdão, Senhor, porque eu não te amei sobre todas as coisas. Deveria ser o primeiro pecado a confessar. Ao chegar diante do sacerdote. Ao invés de ficar confessando aqueles outros pecados, o primeiro deveria ser esse. Peço perdão a Deus, porque eu não o amei sobre todas as coisas. Sabe por quê? Porque se a gente amasse a Deus sobre todas as coisas, a gente não cometeria nenhum dos outros pecados. Está dando para entender, minha gente? Se a gente amasse a Deus sobre todas as coisas, os outros pecados não seriam uma realidade. Então, tudo que vem por primeiro é o que vem por excelência. Primeiro versículo da Bíblia: no princípio, Deus criou o céu e a terra. Quando a gente fala de céu e terra, cuidado para você não pensar que é esse céu aqui que a gente olha e vê as nuvens. Não é esse céu que a Bíblia está falando. Quem sabe o credo mais longo, o credo de Niceno Constantinopolitano, compreende melhor. Porque a gente reza assim: creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Os mais antigos sabem de cor este credo. Então, quando a Bíblia fala de céu e terra, está falando daquilo que Deus criou de forma visível e de forma invisível. Deus criou as realidades da terra, ou seja, aquilo que a gente vê. Deus criou as plantas, os animais, os seres humanos, tudo isso que é palpável, a gente consegue enxergar, Deus criou. Porém, existem realidades criadas por Deus que a gente não enxerga. E não é porque a gente não enxerga que elas deixaram de existir. Uma delas, quem pode dizer aqui? O nosso anjo da guarda. Alguém aqui vê o anjo da guarda? Eu nunca vi, nem quero. Nunca vi, nem quero. Mas eu sei que ele existe. Tenho plena certeza que existe. É uma realidade que Deus criou, porém que está invisível. Os demônios, alguém consegue enxergar os demônios? Eu não. Mas eles existem. Então, quando vocês lerem esse versículo, no princípio, Deus criou o céu e a terra, lembrem disso. Deus criou o que a gente vê, mas criou também o que a gente não vê. Padre, mas o senhor está falando disso para falar de Nossa Senhora, o que é que tem a ver uma coisa com a outra?
É porque a gente só vai entender quem é Maria se a gente voltar lá para o começo. Quando Deus criou o homem e a mulher e deu aos dois mandamentos, ordens, observem que Deus, vai dizer assim: todo o jardim, ou seja, tudo aquilo que eu criei, está à disposição do homem. Os animais existem para servir os homens. As plantas existem para servir os homens. As frutas existem para servir aos homens. Claro que hoje estão querendo fazer um sentido contrário, né? Os homens para servir os animais. Não, isso é errado. Deus não criou a gente para servir aos animais. Os animais servem aos seres humanos. O ser humano é a criação por excelência. Por excelência. E Deus disse: existe um fruto no meio do jardim que vocês não podem comer, porque se vocês comerem, vocês morrem. É a árvore do conhecimento do bem e do mal. O que é que quer dizer isso, padre? O que é que a Bíblia está querendo dizer com isso? Deus nos criou com liberdade, porém existe como é que eu posso dizer? Existe um limite na liberdade humana. A liberdade que Deus nos deu não significa que é para fazer tudo o que dá na minha cabeça. Por exemplo, Deus me deu liberdade para pegar esse copo, botar um pouquinho de água dentro e beber. Isso significa que essa mesma liberdade eu posso usar para quebrar esse copo na cabeça de alguém? Não. A faca. Deus permitiu que o homem criasse a faca, usasse da sua inteligência para fazer a faca, para descascar uma laranja, para cortar uma carne, para cortar uma madeira. Mas ele não deu essa liberdade a gente para pegar uma faca e enfiar no bucho do outro. Para enfiar no pescoço de alguém. Não. Então, tudo que Deus fez, ele também impõe limites. Você pode ir, mas só vá até aqui. Satanás, ele vai dizer para o homem o contrário. Não. Não. Vamos ler aqui o texto direitinho para que vocês entendam. Gênesis 3, versículo 1. Gênesis 3, versículo 1. Olha o caminho que o padre está fazendo para chegar em Nossa Senhora. Gênesis 3, versículo 1. A serpente era o mais astuto de todos os animais dos campos que o Senhor Deus tinha formado. Ela disse à mulher: é verdade que Deus os proibiu comer do fruto de toda a árvore do jardim? Olha que mentira de Satanás. Deus não proibiu comer de toda a árvore. Ele deixou comer de todas, mas disse: tem uma que você não pode. Ou seja, tem um limite. Então Satanás chega com uma ilusão. Satanás chega com uma mentira. Ele é mentiroso por natureza. É o pai da mentira. Eu vou dar aqui um exemplo. Deus criou o homem e a mulher e disse: crescei e multiplicai-vos. Só existe multiplicação do homem e da mulher através de uma relação sexual. Logo, o sexo é uma coisa boa criada por Deus. O sexo não é obra do demônio. Mas o demônio bagunçou? Bagunçou. A partir do momento que ele diz para a gente: o sexo existe, então viva do jeito que você quiser, faça do jeito que você quiser, com a pessoa que você quiser, na hora que você bem entender. Ele pega uma coisa boa, criada por Deus para o bem, bagunça e joga para a gente. Veja como ele é mentiroso. É verdade que Deus nos proibiu comer de toda a árvore? Mentira. Deus permitiu comer de toda a árvore, mas tem uma que ele diz: por aqui não, que é problema. A mesma coisa é o pecado. Deus nos deu liberdade. Tudo posso, vai dizer São Paulo, mas nem tudo me convém. Eu tenho que ter limite, eu tenho que ter uma regra. Eu não posso viver
levado pelas minhas paixões, levado pelos meus desejos, porque se eu me levar pelos meus desejos, eu só faço besteira. Quantas vezes você sentiu vontade de dar um murro na cara de alguém? Você é para dar? Não. Quantas vezes você deu vontade de sair quebrando tudo dentro de casa com raiva? É para quebrar? Vá quebrar. O homem tem que controlar os seus apetites. Controlar os seus desejos. Regra. Então o demônio vem com a ilusão. Faça tudo. Viva à vontade. Eva responde: podemos comer do fruto das árvores do jardim, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vós não comereis dele, nem o tocareis, para que não morrais. Oh não, tornou a serpente, vós não morrereis. Mas Deus bem sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como deuses, conhecedores do bem e do mal. Olha a tentação do inimigo. Sereis como deuses. Na verdade, quem queria ser igual a Deus era ele. Mas São Miguel Arcanjo, que está ali representado naquela imagem, lá do Monte Gargano, ele vai dar aquele grande grito: quem como Deus? Ninguém como Deus. Então, Satanás quer ser igual a Deus, é destronado. Vem para a terra cantar, fazer o canto da sereia no nosso ouvido. Vocês podem ser como deuses, conhecedores do bem e do mal. Nós não somos deuses coisa nenhuma. Nós somos criaturas, nós somos servidores. Santo Inácio de Loyola vai dizer assim: o homem foi criado para conhecer, amar, servir, louvar a Deus e assim salvar-se. Nós estamos aqui debaixo de uma obediência humilde ao Criador. Nós não somos conhecedores do bem e do mal. Nós não somos donos da nossa própria vida. Tanto é verdade que quando nossa respiração para, a gente morre. Ah, não, mas eu tenho muito dinheiro. Então, eu vou pegar um plano de saúde daquele bem caro. Os melhores médicos de Campina Grande vão me atender. Meu filho, minha filha. É bom que você tenha um plano de saúde, mas no dia que você for morrer, você pode estar rodeado dos melhores médicos do mundo, você morre. Deixe de ilusão. Você não vai ficar aqui a vida toda, não. Você pode ser internado no Albert Einstein. Se chegar o dia de você bater a caçuleta, vestir o paletó de madeira e morar na cidade de pé junto, você vai. Quem manda na nossa vida é Deus. Quem como Deus? Ninguém como Deus. Então a ilusão que o ser humano tem de que pode mandar nas coisas. Não que eu tenho dinheiro, que eu posso, porque eu sou isso. Eu sou isso, eu sou aquilo. Que você não é nada, Deus é. Eu sou aquele que sou. É o nome de Deus revelado a Moisés. Eu sou. E o ser humano, você não é nada. Perguntaram a João Batista: João Batista, tu és o profeta? Não sou. Tu és o Messias? Não sou. Tu és o esperado? Não sou. Você é quem? Eu sou uma voz que clama no deserto. Agora, quando Jesus chega, aí é diferente, porque Jesus é Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou o pão da vida. Eu sou a videira verdadeira. Eu sou a porta das ovelhas. Eu sou o bom pastor. Jesus pode dizer isso, eu sou. A gente não. Nós somos pó e ao pó vamos voltar. Viemos da terra, do barro. E quando a gente morrer, voltaremos para o pó. Então nós não somos nada. Quem acha que é alguma coisa porque tem isso ou aquilo, mas eu tenho na parede da minha casa muitos diplomas, graças a Deus. Use a sabedoria que Deus lhe deu, o diploma que Deus lhe deu para fazer o bem enquanto você está vivo. Mas não se ache mais importante do que ninguém. Não se ache. Às vezes você pode passar por um gari. É um catador de lixo. Se os garis da face da terra desaparecerem, a gente vai morar num lixão.
Deus abençoe a todos os garis que não permitem o lixo ficar na rua. Então nós não somos mais importantes do que ele. Cada um com sua função, cada um com sua missão. Então a serpente vem colocar no nosso ouvido aquele canto da sereia. Vocês serão como deuses. Vocês poderão fazer tudo. É como um aborto, né? A mulher se sente no direito. Não, porque se você não quer engravidar, por que você vai se relacionar? Se você sabe que a união de um homem e de uma mulher pode gerar uma vida, então quer dizer que você vive à torta e à direito, e quando a criança chega você mata? Está certo isso? Isso é diabólico. Isso é diabólico. É preciso falar essas coisas. Pô, as pessoas podem não gostar, mas é preciso pregar a verdade. Porque o demônio está aí enganando a um e a outro. Qual é o direito que eu tenho sobre uma vida? Ah, mas meu corpo, minhas regras. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, viu? Abrindo aqui um parênteses, já eu chego em Nossa Senhora. Vocês vão ver o caminho. Tem um testemunho de um ex-satanista chamado Zachary King. Alguém aqui já escutou esse testemunho? Zachary King? Ela. Ele é dos Estados Unidos. Ele foi satanista durante mais de 30 anos. Ele entrou numa seita satânica aos 13 anos de idade. E ele